Uma Mente Inquieta, Memórias de Loucura e Instabilidade de Humor, de Kay Redfield Jamison. Quem é Kay Jamison? A cientista Kay Redfield Jamison, professora associada de psiquiatria da The Johns Hopkins University of Medicine, é figura de destaque em nosso meio, coautora, junto com o Dr. Frederick K. Goodwin, de um dos melhores textos técnicos sobre os transtornos afetivos, Manic Depressive Illness, 1990. Seu nome é referência indispensável para o médico dedicado aos pacientes com alterações do humor. O ser humano Kay Jamison estamos começando a conhecer. Uma Mente Inquieta, disponível agora em português, relata esta experiência única de como uma profissional de saúde que se dedica à pesquisa e ao tratamento de uma doença mental lida com essa mesma doença como paciente. Os preconceitos, as dificuldades, as alegrias e as tristezas dessa pessoa brilhante certamente vão arejar nossos conceitos sobre doença mental, especialmente sobre transtornos afetivos. Conhecidos também como transtornos do humor e antigamente chamados psicose maníaco-depressiva, ou simplesmente PMD, eles afetam uma parcela significativa da população. O transtorno bipolar do humor afeta cerca de 1,5 milhão de pessoas somente no Brasil. Esses pacientes, seus familiares e também os seus psiquiatras, psicólogos e demais profissionais dedicados à saúde mental terão neste livro de Kay Jamison um alento e um alerta. Conhecerão o sucesso de uma profissional que venceu e conquistou renome justamente na área de seu transtorno psíquico, e estarão atentos para as potencialidades do ser humano, mesmo quando sua mente inquieta parece que vai dominá-lo. Uma Mente Inquieta. Prólogo. Quando são 2 da manhã e se está maníaco, mesmo o centro médico da UCLA tem um certo atrativo. O hospital, geralmente um aglomerado frio de prédios desinteressantes, tornou-se para mim, naquela madrugada de outono há quase 20 anos, um foco do meu sistema nervoso perfeitamente sintonizado em intenso estado de alerta, com as vibriças ardendo, as antenas empinadas, os olhos se adiantando velozes, facetados como os de uma mosca, eu absorvia tudo ao meu redor. Eu estava correndo, não simplesmente correndo, mas correndo com velocidade e fúria, como um relâmpago a atravessar, de um lado para o outro, o estacionamento do hospital, procurando gastar uma energia ilimitada, irrequieta, maníaca. Eu corria rápido, mas lentamente enlouquecia. O homem com quem eu estava, um colega da faculdade de medicina, havia parado de correr 1 hora antes e estava exausto, dizia ele com impaciência. Isso, para uma mente mais sã, não teria sido surpresa. A distinção normal entre noite e dia há muito havia desaparecido para nós dois, e as intermináveis horas de Scott, brigas barulhentas e risadaria descontrolada mostravam seus danos óbvios, se não finais. Deveríamos estar dormindo ou trabalhando, redigindo não perecendo, lendo revistas especializadas, preenchendo tabelas ou elaborando entediantes gráficos científicos que ninguém leria. De repente, um carro de polícia parou. Mesmo no meu estado mental de lucidez menos do que total, percebi que o policial estava com a mão na arma quando desceu do carro. "O que é que vocês estão fazendo correndo pelo estacionamento numa hora dessas?" perguntou ele. Pergunta não sem sua lógica. As poucas ilhotas de bom senso que me restavam conectaram-se umas às outras o tempo suficiente para eu concluir que essa situação específica ia ser difícil de explicar. Felizmente, meu colega estava raciocinando muito melhor do que eu e conseguiu ir buscar uma resposta numa parte profundamente intuitiva do seu próprio inconsciente e do inconsciente coletivo. Nós dois ensinamos no departamento de psiquiatria. O policial olhou para nós, sorriu, voltou para sua radiopatrulha e foi embora. O fato de sermos professores de psiquiatria explicava tudo.
Um mês após ter assinado o contrato que me nomeava para professora assistente de psiquiatria na Universidade da Califórnia, Los Angeles, eu estava a meio caminho da loucura. Era 1974 e eu estava com 28 anos. Em 3 meses eu estava maníaca a ponto de não me reconhecer e apenas começava minha longa e custosa guerra particular com um medicamento que, depois de alguns anos, eu recomendaria com firmeza a outros. Minha doença, bem como minhas batalhas com a droga que acabaria por salvar minha vida e restaurar minha sanidade, vinha se formando há anos. Desde minhas lembranças mais remotas, eu era propensa a inconstâncias de humor de uma forma assustadora, embora frequentemente maravilhosa. Criança de emoções intensas, volúvel quando menina, a princípio gravemente deprimida na adolescência e depois presa sem trégua aos ciclos da doença maníaco-depressiva na época em que comecei minha vida profissional, tornei-me por necessidade e por inclinação intelectual uma estudiosa das alternâncias do humor. É o único meio que conheço para compreender, na verdade, para aceitar a doença que tenho. Também é o único meio que conheço para tentar exercer alguma influência nas vidas de outros que também sofrem de transtornos do humor. A doença que, em algumas ocasiões, quase me matou, acaba matando dezenas de milhares de pessoas a cada ano. A maioria é jovem, a maioria morre sem necessidade, e muitos estão entre os membros mais talentosos e criativos que nós, enquanto sociedade, temos. Os chineses acreditam que antes que se possa vencer uma fera, primeiro é preciso embelezá-la. De algum modo estranho, tentei agir assim com a doença maníaco-depressiva. Ela foi um inimigo e companheiro fascinante, embora fatal. Considerei-a sedutoramente complicada, uma destilação do que há de melhor na nossa natureza e do que há de mais perigoso. Para poder enfrentá-la, precisei antes conhecê-la em todos os seus tons e disfarces infinitos, compreender seus poderes reais e imaginados. Como minha doença de início parecia ser simplesmente uma extensão de mim mesma, ou seja, dos meus entusiasmos, energias e humores naturalmente inconstantes, talvez eu tenha sido complacente demais com ela. E, como eu era da opinião de que deveria ser capaz de lidar sozinha com a violência cada vez maior das minhas oscilações de humor durante os 10 primeiros anos, não procurei nenhum tipo de tratamento. Mesmo depois de minha condição se tornar uma emergência médica, eu ainda oferecia resistência intermitente à medicação que tanto minha formação quanto o conhecimento de pesquisas clínicas me diziam ser a única forma racional de lidar com a doença que eu tinha. Minhas manias, pelo menos nas suas apresentações iniciais e brandas, eram estados absolutamente inebriantes que proporcionavam intenso prazer pessoal, uma fluidez incomparável de pensamentos e uma energia contínua que permitia a transposição de novas ideias para trabalhos acadêmicos e projetos. A medicação não só interrompia esses períodos velozes de voos altos, ela também trazia consigo efeitos colaterais aparentemente intoleráveis. Demorei demais para perceber que anos e relacionamentos perdidos não podem ser recuperados, que o mal que se faz a si mesmo e aos outros nem sempre pode ser corrigido e que libertar-se do controle imposto pela medicação perde seu significado quando as únicas alternativas são a morte e a insanidade. A guerra que travei comigo mesma não é rara. O principal problema clínico no tratamento da doença maníaco-depressiva não está na inexistência de medicação eficaz. Ela existe, mas na tão frequente recusa dos pacientes a tomá-la. E o que ainda é pior, em decorrência da falta de informação, de falhas na atenção médica, do estigma ou do medo de consequências em termos pessoais e profissionais, eles simplesmente não procuram tratamento. A doença maníaco-depressiva deforma o estado de humor e os pensamentos, estimula comportamentos aterradores,
destrói a base do pensamento racional e, com enorme frequência, solapa o desejo e a vontade de viver. É uma doença biológica nas suas origens, mas que dá a impressão de ser psicológica na vivência que se tem dela. Uma doença sem par no fato de proporcionar vantagens e prazer e que, no entanto, traz como consequência um sofrimento quase insuportável e, não raramente, o suicídio. Tive a felicidade de não ter morrido dessa doença, de ter recebido o melhor atendimento médico disponível e de ter os amigos, os colegas e a família que tenho. Por esse motivo, eu, por meu lado, procurei, da melhor maneira possível, usar minhas próprias experiências da doença para embasar minhas atividades de pesquisa, ensino, prática clínica e trabalho de divulgação e conscientização. Por meio da escrita e do ensino, tive a esperança de convencer meus colegas de profissão do núcleo paradoxal dessa doença imprevisível que pode tanto matar quanto criar. E, ao lado de muitos outros, procurei mudar as atitudes do público com relação às enfermidades psiquiátricas em geral e à doença maníaco-depressiva em particular. Foi difícil, às vezes, entrelaçar a disciplina científica do meu campo intelectual com as realidades mais irresistíveis das minhas próprias experiências emocionais. E, no entanto, foi a partir desse vínculo entre a emoção crua e o olhar mais distanciado da ciência clínica que tenho a impressão de ter conquistado a liberdade de viver o tipo de vida que quero, bem como as vivências humanas necessárias para tentar exercer influência na conscientização do público e na prática médica. Tive minhas dúvidas quanto a escrever um livro que descreve de modo tão explícito minhas próprias crises de mania, depressão e psicose, além da minha dificuldade para admitir a necessidade de medicação contínua. Por motivos óbvios relacionados à obtenção de licença para clinicar e do direito a fazer parte da equipe de hospitais, os profissionais relutam em levar ao conhecimento público seus problemas psiquiátricos. Essas preocupações costumam ser justificadas. Não faço a menor ideia de quais possam vir a ser os efeitos que essa minha decisão de debater tais questões com tanta franqueza trará a longo prazo à minha vida pessoal e profissional. Mas, não importa quais sejam as consequências, é provável que sejam melhores do que se eu mantivesse o silêncio. Estou cansada de me esconder, cansada de energias desperdiçadas e emaranhadas, cansada da hipocrisia e cansada de agir como se eu tivesse algo a esconder. Cada um é o que é, e a desonestidade de se esconder atrás de um diploma, de um título ou de qualquer forma e reunião de palavras ainda é exatamente isso, desonesta. Necessária, talvez, mas desonesta. Continuo a me preocupar com minha decisão de tornar pública minha doença, mas uma das vantagens de vir sofrendo dela há mais de 30 anos está no fato de que pouquíssimas coisas parecem apresentar uma dificuldade insuperável. De uma forma bastante parecida com a travessia da Bay Bridge, quando está ocorrendo uma tempestade sobre a Chesapeake, a perspectiva de avançar pode ser apavorante, mas não há nenhuma cogitação de se voltar atrás. Descubro-me como que inevitavelmente encontrando um certo consolo na pergunta essencial de Robert Lowell. E, no entanto, por que não dizer o que aconteceu? O piloto morto tornou-se um herói, transformado num ideal causticante, inteiramente impossível, do que queria dizer o conceito de dever. Era um ideal impossível, mas ainda mais irresistível e assombroso por sua própria inexequibilidade. A lembrança do acidente voltou à minha mente muitas vezes ao longo dos anos, como um lembrete tanto de como as pessoas aspiram a esse tipo de ideal e precisam dele, quanto de como pode ser fatalmente difícil atingi-lo. Nunca mais olhei para o céu e vi apenas amplidão e beleza. Daquela tarde em diante, vi que a morte também e sempre estava lá. Embora, como todas as famílias de militares,
nós nos mudássemos muito. Ao chegar à quinta série, meu irmão mais velho, minha irmã e eu havíamos frequentado 4 escolas primárias diferentes e havíamos morado na Flórida, em Porto Rico, na Califórnia, em Tóquio e em Washington por 2 vezes. Nossos pais, em especial minha mãe, mantinham a vida tão segura, aconchegante e constante quanto possível. Meu irmão era o mais velho e o mais firme dos 3 filhos, além de ser meu aliado fiel, apesar dos 3 anos de diferença entre nós. Ele era um ídolo para mim enquanto crescíamos, e eu costumava segui-lo, fazendo enorme esforço para não chamar a atenção, quando ele e seus amigos saíam para jogar beisebol ou perambular pela vizinhança. Ele era inteligente, justo e seguro, e eu sempre tinha a impressão de haver um pouquinho de proteção a mais para o meu lado quando ele estava por perto. Meu relacionamento com minha irmã, que era somente 13 meses mais velha do que eu, era mais complicado. Ela era a verdadeira beleza da família, com cabelos escuros e olhos maravilhosos, que desde a mais tenra infância sempre teve uma consciência dolorosa de tudo que a cercava. Seu estilo era carismático, seu temperamento feroz. Sofria de humores sombrios e passageiros e era pouco tolerante com o estilo de vida militar conservadora que, na sua opinião, aprisionava a todos nós. Ela levava sua própria vida desafiadora e se rebelava com impetuosidade sempre e onde quer que pudesse. Odiava a escola secundária e, quando estávamos morando em Washington, costumava matar aula para ir até o Smithsonian, ao Museu Médico do Exército, ou simplesmente para fumar e beber cerveja com os amigos. Ela se irritava comigo por ter a impressão de que eu era, como dizia em tom de zombaria, a loura, uma irmã para quem os amigos e as tarefas escolares pareciam fáceis demais, que passava pela vida sem esforço, protegida da realidade por uma visão absurdamente otimista das pessoas e da vida. Sufocada entre o irmão, que era um atleta por natureza e que parecia nunca encontrar notas menos do que perfeitas nas suas provas na faculdade e na admissão à pós-graduação, e eu, que simplesmente adorava a escola e que me dedicava com energia aos esportes, aos amigos e às atividades escolares, ela se salientava como o membro da família que se rebelava e lutava contra o que via como um mundo difícil e desagradável. Ela detestava a vida militar, detestava a desestabilização constante e a necessidade de fazer novos amigos, além de considerar hipócritas as boas maneiras da família. Talvez em decorrência do fato de meus humores sombrios só terem ocorrido quando eu estava mais velha, eu tenha tido um tempo maior para habitar um mundo de grandes aventuras mais ameno, menos ameaçador e, de fato, para mim, perfeitamente maravilhoso. Esse mundo, creio eu, foi algo que minha irmã jamais conheceu. Em grande proporção, os anos longos e importantes da infância e do início da adolescência foram muito felizes para mim, e eles me proporcionaram uma base sólida de carinho, amizade e confiança. Eles viriam a ser um amuleto extremamente poderoso, uma força potente e positiva a se contrapor à infelicidade futura. Minha irmã não teve um período semelhante. Não teve amuletos desse tipo. Quando tanto ela quanto eu tivemos de enfrentar nossos respectivos demônios, talvez não fosse nenhuma surpresa que minha irmã visse a escuridão como algo que estava dentro e fazia parte dela mesma, da família e do mundo. Eu, em vez disso, considerava a escuridão uma perfeita estranha. Por mais que ela se instalasse na minha mente e na minha alma, ela quase sempre me parecia uma força externa em guerra com meu eu natural. Minha irmã, como meu pai, podia ser extremamente cativante. Ousada, original e de uma espirituosidade devastadora, ela também foi abençoada com um sentido extraordinário de padrão estético. Não era uma pessoa fácil ou serena e, à medida que amadureceu, suas perturbações cresceram com ela, mas sua alma e imaginação artística eram enormes.
Ela também podia magoar as pessoas profundamente e depois provocar sua raiva muito além de qualquer nível razoável de tolerância. Mesmo assim, eu sempre me senti um pouco como fragmentos de terra diante do fogo e chamas da minha irmã. Quanto ao meu pai, quando ele se envolvia, costumava envolver-se de um modo mágico, entusiástico, divertido, curioso sobre praticamente tudo e capaz de descrever com prazer e originalidade as belezas e os fenômenos do mundo natural. Um floco de neve nunca era apenas um floco de neve, nem uma nuvem apenas uma nuvem. Eles se tornavam acontecimentos e personagens, parte de um universo cheio de vida e estranhamente organizador. Quando as coisas iam bem e ele estava com a disposição em alta, seu entusiasmo contagiante tocava tudo. A casa ficava cheia de música, joias belíssimas surgiam, um anel de pedra da lua, uma pulseira delicada com cabochões de rubis, um pingente formado de uma tristonha pedra verde-mar montada num remoinho de ouro, e todos entrávamos em modo de escuta, pois sabíamos que logo teríamos muito a ouvir sobre não importa qual fosse o novo entusiasmo que agora o dominava. Às vezes, era um discurso baseado na convicção apaixonada de que o futuro e a salvação do mundo deveriam ser encontrados nos moinhos de vento. Às vezes, era a ideia de que nós três, as crianças, simplesmente tínhamos de aprender russo, por ser a poesia russa de uma beleza inefável no original. Uma ocasião, tendo meu pai lido que George Bernard Shaw deixara dinheiro em testamento para o desenvolvimento de um alfabeto fonético, com a especificação de que Androcles and the Lion fosse a primeira das suas peças a ser transcrita, todos nós recebemos múltiplos exemplares de Androcles, bem como qualquer outra pessoa que cruzasse a trajetória de voo do meu pai. Na realidade, dizia-se na família que quase 100 livros haviam sido comprados e distribuídos. Havia um fascínio contagiante na sua veemência, que eu adorava, e ainda sorrio quando me lembro do meu pai lendo em voz alta o trecho em que Andrócles trata a pata do leão ferido, os soldados cantando Atirem-nos aos leões, com a melodia de Avante, soldados de Cristo, e os comentários intercalados do meu pai sobre a importância vital. Nunca seria demais ressaltar quão vital das línguas fonéticas e internacionais. Até hoje tenho um abelhão de cerâmica no meu consultório, e ele também me faz rir quando me lembro de que meu pai o apanhava cheio de mel até a borda e fazia com que voasse no ar, realizando várias manobras de aviões a jato, incluindo-se a preferida e mais adequada, o desenho do trevo. É claro que, quando a abelha era virada de cabeça para baixo no seu vôo, o mel derramava por toda a mesa da cozinha, deixando minha mãe a perguntar: Marshall, será que isso é realmente necessário? Você está instigando as crianças. Nós todos dávamos risinhos de aprovação, garantindo assim mais alguns minutos de voo do abelhão. Era realmente fascinante, assim como ter Mary Poppins como pai. Anos mais tarde, ele me deu uma pulseira em que estavam gravadas as palavras de Michael Faraday que estão inscritas no alto do prédio de física da UCLA. Nada é maravilhoso demais para ser verdade. Nem é preciso dizer que Faraday sofreu repetidos colapsos nervosos e que a observação é de uma falsidade palpável, mas a ideia e o tom são lindos e muito parecidos com o que meu pai podia ser nos seus momentos fabulosos. Minha mãe disse muitas vezes que sempre se sentiu vivendo na sombra da espirituosidade, encanto, energia e imaginação de meu pai. Sua observação de que ele era um flautista de Hamelin com as crianças era sem dúvida corroborada pelo efeito carismático que ele exercia sobre meus amigos e as outras crianças em qualquer vizinhança onde nos encontrássemos no momento. Entretanto, era sempre com minha mãe que meus amigos queriam se sentar para conversar. Brincávamos com meu pai, conversávamos com minha mãe, mamãe, que tinha a crença absoluta de que o que importa não são as cartas que recebemos no jogo da vida, mas nosso modo de jogar com elas,
foi de longe a carta mais alta que me coube. Delicada, justa e generosa, ela tem o tipo de segurança que deriva de ter sido criada por pais que não só a amavam profundamente, mas que eram eles próprios pessoas delicadas, justas e generosas. Meu avô, que morreu antes que eu nascesse, era professor universitário e físico por formação. Na opinião de todos, ele era um homem espirituoso além de extraordinariamente gentil, tanto com seus alunos quanto com seus colegas. Minha avó, que conheci bem, era uma mulher carinhosa e afetuosa, que, à semelhança de minha mãe, nutria um interesse profundo e genuíno pelas pessoas. Esse interesse, por sua vez, era traduzido numa enorme capacidade para a amizade e um notável talento para deixar as pessoas à vontade. Para ela, as pessoas vinham sempre em primeiro lugar, da mesma forma que ocorria com minha mãe, e uma falta de tempo ou um horário apertado nunca serviam de desculpa para uma desconsideração ou para impedir o acesso a ela. Minha avó não era de modo algum uma intelectual. Ao contrário de meu avô, que passava o tempo lendo e relendo Shakespeare e Twain, ela preferia se associar a clubes. Por ser uma organizadora por natureza, além de muito estimada, ela inevitavelmente era eleita presidente de qualquer grupo com o qual se envolvesse. Era, sob muitos aspectos, uma pessoa perturbadoramente conservadora, republicana, membro da organização Filhas da Revolução Americana e grande apreciadora de reuniões para chá, o que deixava meu pai apoplético, mas era uma mulher fina, embora decidida, que usava vestidos floridos, polia as unhas, arrumava a mesa com perfeição e cheirava a sabonetes de flores. Ela era incapaz de uma indelicadeza e foi uma avó maravilhosa. Minha mãe, alta, magra e bonita, teve muitos amigos quando aluna do segundo grau e na faculdade. As fotos nos seus álbuns mostram uma moça obviamente feliz, geralmente cercada de amigos, jogando tênis, nadando, praticando esgrima, andando a cavalo, envolvida em atividades sociais ou com uma ligeira aparência de dama do século passado, com uma série de namorados bem apessoados. As fotografias captam a inocência extraordinária de uma época e um mundo de um tipo diferente. Tratava-se, porém, de uma época e de um mundo em que minha mãe parecia estar muito à vontade. Não havia sombras agourentas, nenhum rosto pensativo ou melancólico, nenhuma cogitação de instabilidade ou escuridão interior. Sua opinião de que uma certa previsibilidade era algo com que as pessoas deviam poder contar deve ter tido suas raízes na perfeita normalidade das pessoas e dos acontecimentos mostrados nessas fotografias, bem como nas gerações pregressas de antepassados que eram confiáveis, estáveis, respeitáveis e que venciam as dificuldades. Séculos de uma tal estabilidade aparente nos genes puderam preparar minha mãe apenas parcialmente para todos os tumultos e dificuldades com que ela iria deparar ao deixar a casa dos pais para formar sua própria família. No entanto, foram exatamente essa persistente estabilidade de minha mãe, sua crença na vitória sobre as dificuldades e sua enorme capacidade para amar, aprender, ouvir e mudar, que ajudaram a me manter viva ao longo de todos os anos de dor e desespero que estavam por vir. Ela não podia ter imaginado como seria difícil lidar com a loucura. Não tinha nenhuma formação sobre o que fazer com a loucura. Nenhum de nós tinha. Mas, como era de esperar de sua capacidade para amar e sua determinação inata, ela a tratou com empatia e inteligência. Jamais lhe ocorreu a ideia de desistir. Tanto minha mãe quanto meu pai davam forte estímulo a meus interesses por escrever poesia e peças escolares, bem como pela ciência e pela medicina. Nenhum dos dois procurava limitar meus sonhos, e eles possuíam o bom senso e a sensibilidade para distinguir entre uma fase pela qual eu estava passando e envolvimentos mais sérios. No entanto, mesmo minhas fases eram geralmente toleradas com simpatia e imaginação.
Por ser especialmente dada a paixões fortes e absolutas, a certa altura tive a convicção desesperada de que precisávamos ter uma preguiça como animal de estimação. Minha mãe, que já havia chegado aos seus limites ao me permitir ter cachorros, gatos, passarinhos, peixes, tartarugas, lagartos, rãs e camundongos, não ficou louca de entusiasmo. Meu pai me convenceu a preparar um detalhado caderno literário e científico sobre preguiças. Ele sugeriu que, além de fornecer informações práticas sobre suas necessidades nutricionais, seu espaço vital e requisitos veterinários, eu também escrevesse uma série de poemas sobre preguiças e ensaios sobre o que elas significavam para mim, que eu projetasse um habitat para elas que se adaptasse à nossa casa atual e que fizesse observações detalhadas do seu comportamento no zoológico. Se eu fizesse tudo isso, disse ele, meus pais então cogitariam de procurar uma preguiça para mim. O que os dois sabiam, tenho certeza, era que eu estava simplesmente apaixonada pela ideia de uma ideia estranha e que, tendo algum outro meio para expressar meus entusiasmos, eu ficaria perfeitamente satisfeita. É claro que estavam certos, e isso ficou ainda mais claro para mim quando fui de fato observar as preguiças no National Zoo. Se existe alguma coisa mais entediante do que observar uma preguiça que não seja assistir a uma partida de cricket ou às reuniões da Comissão do Orçamento no canal público do Congresso, eu ainda não descobri qual seja. Nunca senti tanta gratidão por voltar ao prosaico mundo da minha cachorra, que em comparação era um Newton em sua complexidade. Já meu interesse pela medicina foi duradouro, e meus pais lhe deram estímulo total. Quando eu estava com uns 12 anos, eles compraram para mim instrumentos para dissecar, um microscópio e um exemplar de Gray's Anatomy. Este último revelou-se excessivamente complicado, mas sua existência me dava uma ideia do que eu imaginava que a verdadeira medicina fosse. A mesa de ping-pong no nosso porão era meu laboratório, e eu passei inúmeros fins de tarde dissecando rãs, peixes, minhocas e tartarugas. Só quando subi na escala da evolução na minha escolha dos objetos de estudo e ganhei um feto de porco, cujos bigodinhos perfeitos e o minúsculo focinho me arrasaram, senti repulsa pelo universo da dissecação. Médicos no hospital da base aérea de Andrews, onde eu trabalhava como auxiliar de enfermagem voluntária nos fins de semana, me davam bisturis, lápis hemostáticos e, entre outras coisas, frascos de sangue para uma das minhas inúmeras experiências caseiras. O mais importante é que eles tratavam a mim e a meus interesses com grande seriedade. Nunca tentaram me desestimular da ideia de me tornar médica, muito embora aquela fosse uma época em que o consenso era: se for mulher, seja enfermeira. Eles me levavam nas visitas pelo hospital e deixavam que eu observasse e até mesmo ajudasse em procedimentos cirúrgicos de pequena importância. Eu olhava com atenção enquanto eles retiravam suturas, trocavam curativos e faziam punções lombares. Eu segurava os instrumentos, espiava o interior dos ferimentos e, numa ocasião, cheguei a remover pontos de uma incisão abdominal num paciente. Muito pior, porém, foi entrar na sala de estar diurna de uma das enfermarias femininas, ficar paralisada e olhar ao meu redor para as roupas absurdas, os maneirismos estranhos, o ritmo agitado de andar de um lado para o outro, a risada esquisita e eventuais berros dilacerantes. Uma mulher estava parada como uma cegonha, com uma perna dobrada. Ela dava risinhos sem motivo lá com seus botões todo o tempo em que estive ali. Outra paciente, que no passado devia ter sido linda, estava no meio da sala falando sozinha enquanto trançava e destrancava os cabelos longos e avermelhados. O tempo todo, ela vigiava com olhares rápidos os movimentos de qualquer um que tentasse se aproximar dela. A princípio, senti medo dela, mas também estava intrigada, como que encantada. Caminhei lentamente na sua direção.
Afinal, depois de ficar parada alguns minutos a poucos passos dela, reuni coragem suficiente para lhe perguntar por que estava internada. A essa altura, percebi com o canto do olho que todas as outras voluntárias estavam amontoadas, conversando entre si, num canto distante da sala. Resolvi, no entanto, ficar onde estava. Minha curiosidade havia aberto brechas importantes nos meus medos. A paciente, enquanto isso, ficou olhando através de mim por muito tempo. Depois, virando-se de lado para não me dirigir o olhar, ela explicou por que estava no St. Elizabeth's. Seus pais, disse ela, haviam posto uma máquina de fliperama na sua cabeça quando estava com 5 anos de idade. As bolas vermelhas lhe diziam quando devia rir, as azuis, quando devia se calar e se afastar das pessoas. As verdes diziam para ela começar a multiplicar por 3. De poucos em poucos dias, uma bola prateada surgia entre os pinos da máquina. Nesse ponto, ela voltou a cabeça e fixou o olhar em mim. Supus que estivesse verificando se eu ainda estava ouvindo. É claro que eu estava. Como alguém poderia não prestar atenção? A história toda era absurda, mas fascinante. Perguntei-lhe o que significava a bola prateada. Ela olhou para mim atentamente e, em seguida, sua expressão se amorteceu. Ela fixou o olhar no espaço, enredada em algum universo interior. Nunca descobri o que a bola prateada representava. Embora fascinada, eu estava basicamente assustada pela estranheza das pacientes, bem como pelo perceptível nível de terror na sala. Ainda pior do que o terror, porém, eram as expressões de dor nos olhos das mulheres. Alguma parte de mim procurava instintivamente alcançá-las, e de um modo indefinível compreendia essa dor, sem jamais imaginar que um dia eu olharia no espelho e veria sua tristeza e insanidade nos meus próprios olhos. Ao longo da minha adolescência, tive a sorte de receber forte estímulo no sentido de me dedicar aos meus interesses médicos e científicos, não apenas pelos meus pais e pelos médicos em Andrews, mas por muitos dos amigos dos meus pais também. Famílias no serviço meteorológico costumavam ser designadas para as mesmas bases militares, e as transferências de uma família em especial coincidiam com as nossas. Éramos extraordinariamente unidos. Fazíamos piqueniques juntos, tirávamos férias juntos, dividíamos babás e íamos como um rebanho de 10 ao cinema, a jantares e a festas no clube de oficiais. Quando pequenos, meu irmão, minha irmã e eu brincávamos de esconder com seus 3 filhos. À medida que fomos crescendo, passamos para o softball, aulas de dança, festas sérias, festas um pouquinho menos sérias e, então, inevitavelmente, crescemos e seguimos cada qual seu caminho. Quando crianças, porém, éramos praticamente inseparáveis em Washington e Tóquio, e de novo de volta a Washington. Sua mãe, uma católica irlandesa ruiva, prática, independente, animada, divertida e carinhosa, criou um segundo lar para mim, e eu costumava entrar na sua casa e sair dela como fazia na minha, ficando lá tempo suficiente para apreciar o aroma de tortas e biscoitos, o aconchego, o riso e horas de bate-papo. Ela e minha mãe eram, e de fato ainda são, grandes amigas, e ela sempre fez com que eu me sentisse parte da sua ninhada ampliada. Ela era enfermeira e ouvia com atenção enquanto eu descrevia minuciosamente meus planos grandiosos para a faculdade de medicina, para as pesquisas e os trabalhos escritos. De vez em quando ela interrompia com um "É mesmo, isso é muito interessante. É claro que pode fazer isso." Ou "Você já pensou em..." Nunca, mas nunca mesmo, houve um "Não sei se essa ideia é muito prática." Ou "Por que você não espera para ver como as coisas vão ser?" Seu marido, um matemático e meteorologista, era exatamente do mesmo estilo. Ele sempre tinha o cuidado de me perguntar qual era meu último projeto, o que eu estava lendo, que tipo de animal eu estava dissecando e por quê. Ele conversava a sério comigo sobre a ciência e a medicina e me estimulou a ir até onde conseguisse com meus planos e sonhos.
Ele, como meu pai, tinha um profundo amor pela ciência natural e costumava argumentar em detalhes que a física, a filosofia e a matemática, cada uma a seu modo, eram amantes ciumentas que exigiam paixão e atenção absolutas. É só agora, ao voltar o olhar para o passado, depois de experiências de esvaziamento mais recentes na vida, quando me disseram para baixar minhas expectativas ou refrear meus entusiasmos, que dou pleno valor à seriedade com que minhas ideias eram acolhidas pelos meus pais e pelos seus amigos. E é só agora que começo de fato a compreender como era desesperadamente importante, tanto para a minha vida intelectual quanto para a emocional, que meus pensamentos e entusiasmos fossem alvo não só de respeito, mas de incentivo vigoroso. Um temperamento ardente torna as pessoas vulneráveis aos que gostam de matar os sonhos, e eu tive mais sorte do que percebi por ter sido criada entre entusiastas e pessoas que amavam entusiastas. Portanto, eu vivia em contentamento quase total. Tinha amigos maravilhosos, uma vida cheia e ativa, com natação, equitação, softball, festas, namorados, verões na Chesapeake e todo o resto que caracteriza o início da vida. No meio de tudo isso, no entanto, havia um gradual despertar para a realidade do que significava ser uma garota cheia de vida, de temperamento algo instável, num mundo militar extremamente tradicional. A independência, o temperamento e o fato de ser menina eram uma difícil combinação no estranho universo do cotilhão. O cotilhão naval era o lugar onde se esperava que os filhos de oficiais aprendessem as minúcias das boas maneiras, da dança, das luvas brancas e outras ficções da vida. Era também ali que as crianças deviam aprender, como se os 14 ou 15 anos anteriores ainda não lhes houvessem ensinado sobejamente que os generais são superiores aos coronéis, que por sua vez são superiores aos majores, capitães e tenentes, e que todos, absolutamente todos, são superiores às crianças. Nas fileiras infantis, os meninos sempre são superiores às meninas. Uma forma de forçar essa hierarquia, especialmente irritante às meninas, consistia em lhes ensinar a antiga e ridícula arte da mesura. É difícil imaginar que alguém em pleno uso da razão considerasse a mesura uma atitude minimamente tolerável. Já eu, com a vantagem de ter recebido uma educação liberal de um pai partidário do não conformismo no comportamento e nas opiniões, considerava inconcebível que alguém pudesse realmente esperar que eu agisse daquele modo. Vi a fila de garotas em crinolinas engomadas à minha frente e observei enquanto cada uma fazia uma reverência elegante. Bobalhonas, pensei, bobalhonas. Chegou então minha vez. Alguma coisa dentro de mim entrou em ebulição. Eram vezes demais vendo garotas demais tendo de se submeter. E o mais enfurecedor era ver uma vez mais que as meninas aceitavam de bom grado os ritos da submissão. Eu me recusei. Uma questão sem importância, talvez, num outro universo, mas dentro do mundo do protocolo e dos costumes militares, onde os símbolos e a obediência eram tudo, e onde o mau comportamento de uma criança podia prejudicar uma chance de promoção do pai. Aquilo foi uma declaração de guerra. Por mais absurdo que fosse o pedido, simplesmente não existia a possibilidade de uma criança se recusar a obedecer a um adulto. A senhorita Courtney, nossa professora de dança, me fuzilou com um olhar. Eu me recusei novamente. Ela disse que tinha certeza de que o coronel Jameson ficaria terrivelmente amolado com essa minha atitude. Respondi que tinha certeza de que o coronel Jameson não dava a mínima. Eu estava errada. Revelou-se que o coronel Jameson se importava. Por mais ridículo que ele considerasse ensinar as meninas a fazer reverência diante de oficiais e das suas esposas, ele se impor estava muito mais com o fato de eu ter sido grosseira com alguém.
Eu pedi desculpas, e depois ele e eu elaboramos uma mesura conciliatória que envolvia o mínimo de flexão dos joelhos e de inclinação do corpo. Foi um ajuste delicado e uma das soluções tipicamente engenhosas do meu pai para uma situação intrinsecamente constrangedora. Eu não gostava das reverências, mas adorava a elegância dos uniformes de gala, a música e a dança, bem como a beleza das noites de bailes formais. Por mais que precisasse da minha independência, eu estava aprendendo que seria sempre atraída também para o mundo da tradição. Havia uma maravilhosa sensação de segurança nesse mundo militar entrincheirado. As expectativas eram claras, e as desculpas eram poucas. Era uma sociedade que acreditava genuinamente no jogo limpo, na honra, na coragem física e na disposição de morrer pela pátria. É verdade que ela exigia uma certa lealdade cega como condição para pertencer a ela, mas tolerava, porque tinha de tolerar, muitos rapazes quixotescos e cheios de vida que expunham suas vidas a riscos assombrosos. E tolerava, porque tinha de tolerar, um grupo de cientistas ainda menos disciplinados em termos sociais, muitos dos quais eram meteorologistas e a maioria dos quais adorava os céus quase tanto quanto os pilotos adoravam. Era uma sociedade construída em torno da tensão entre a aventura e a disciplina, um complexo mundo de empolgação, insensatez, busca do prazer e morte súbita, e uma janela de volta no tempo mostrando como deveria ter sido a vida no século XIX, no que tinha de melhor e de pior, civilizada, graciosa, elitista e especialmente intolerante para com as fraquezas pessoais. Uma disposição a sacrificar os próprios desejos era um pressuposto. O autocontrole e a repressão eram tidos como líquidos e certos. Minha mãe uma vez me falou sobre um chá ao qual havia comparecido na casa do comandante do meu pai. A esposa do comandante era casada com um piloto, à semelhança das mulheres que ela havia convidado para o chã. Parte do seu papel consistia em conversar com as jovens esposas sobre todos os assuntos, desde questões de etiqueta, como por exemplo como organizar um jantar festivo, até a participação nas atividades comunitárias da base aérea. Depois de debater essas questões por algum tempo, ela se voltou para o verdadeiro tópico preparado. Os pilotos, disse ela, não deveriam nunca estar zangados ou irritados quando saem para voar. A irritação pode levar a uma falha de concentração ou de decisão. Acidentes de voo poderiam acontecer. Pilotos poderiam morrer. Portanto, a esposa do piloto não deveria jamais ter nenhum tipo de discussão com o marido antes de ele sair em missão de voo. O domínio sobre si mesma e o comedimento não eram características apenas desejáveis na mulher, elas eram essenciais. Como minha mãe me disse mais tarde, já era suficientemente desagradável ter de morrer de preocupação cada vez que o marido levantava voo. Agora, estavam lhe dizendo que ela também deveria se sentir responsável se seu avião caísse. A raiva e a insatisfação deveriam ser guardadas no íntimo de cada uma para que não causassem mortes. Os militares, ainda mais do que o restante da sociedade, valorizavam nitidamente as mulheres bem comportadas, bem educadas e equilibradas. Se alguém me houvesse dito, naqueles dias aparentemente descomplicados de luvas brancas e chapéus de abas largas, que dentro de 2 anos eu estaria psicótica, só querendo morrer, eu teria rido, estranhado a ideia e seguido em frente. Mas a reação principal teria sido o riso. E então, enquanto eu estava me acostumando a essas mudanças e paradoxos, e pela primeira vez me sentindo enraizada em Washington, meu pai reformou-se da Força Aérea e aceitou um emprego como cientista na Rand Corporation, na Califórnia. Era 1961. Eu estava com 15 anos de idade, e tudo no meu mundo começou a desmoronar. Meu primeiro dia na escola secundária de Pacific Palisades, que, como de costume para os filhos de militares, foi meses depois do início do ano letivo para todos os outros alunos.
me proporcionou as primeiras pistas para o fato de que a vida ia ser terrivelmente diferente. Ele começou com o costumeiro canto ritual da mudança de escola, ou seja, ficar em pé diante de uma sala de aula cheia de perfeitos desconhecidos e resumir a vida em 3 minutos agonizantes. Isso já era bem difícil numa escola cheia de filhos de militares, mas era absolutamente ridículo diante de um grupo de prósperos e sofisticados moradores do sul da Califórnia. Assim que informei que meu pai havia sido oficial da Força Aérea, percebi que poderia ter dito que ele era um furão de patas pretas ou uma salamandra carolinense. O silêncio foi total. As únicas espécies de pais reconhecidas em Pacific Palisades eram as dos que trabalhavam na indústria, ou seja, na indústria cinematográfica, dos ricos, dos advogados consultores de empresas, dos empresários ou dos médicos de grande sucesso. Meu entendimento da expressão escola civil foi aprimorado pelas gargalhadas que acompanhavam de imediato meus sim, senhora e não, senhor aos professores. Durante muito tempo, eu me senti totalmente perdida. Minha saudade de Washington era enorme. Lá eu havia deixado um namorado, sem o qual eu me sentia desesperadamente infeliz. Ele era louro, tinha olhos azuis, era divertido, gostava de dançar, e nós raramente nos separávamos nos meses anteriores à minha saída de Washington. Ele foi minha introdução à independência da minha família, e eu acreditava, como a maioria dos adolescentes de 15 anos, que nosso amor duraria para sempre. Eu também deixava para trás uma vida que havia sido repleta de bons amigos, união em família, grande abundância de carinho e risos, tradições que eu conhecia e amava, e uma cidade que era um lar para mim. Mais importante ainda, eu deixava para trás um estilo de vida conservador e militar que conhecia desde minhas lembranças mais remotas. Eu havia feito o maternal, o jardim de infância e uma boa parte do primeiro grau em bases da Marinha ou da Força Aérea. As escolas da quinta à oitava série em Maryland, embora não fossem na realidade em bases militares, eram frequentadas principalmente por filhos de militares, de funcionários do governo federal ou de diplomatas. Era um mundo pequeno, aconchegante, enclausurado e pouco ameaçador. A Califórnia, ou pelo menos Pacific Palisades, me parecia bastante fria e escandalosa. Perdi quase totalmente meus pontos de referência, e apesar de parecer me ajustar rapidamente a uma nova escola e conseguir novos amigos, duas tarefas relativamente facilitadas por inúmeras mudanças de escolas no passado que haviam criado em mim uma espécie de camaradagem extrovertida, eu me sentia profundamente infeliz. Passava boa parte do meu tempo em lágrimas ou escrevendo cartas para meu namorado. Eu estava furiosa com meu pai por ter arrumado emprego na Califórnia em vez de permanecer em Washington, e esperava ansiosa por telefonemas ou cartas dos meus amigos. Em Washington, eu havia sido líder da escola e capitã de todas as minhas equipes. Praticamente não havia competição acadêmica séria, e o estudo era repetitivo, monótono e não exigia esforço. A escola em Palisades era outra coisa. Os esportes eram diferentes. Eu não conhecia ninguém e demorou muito tempo para que eu me firmasse como atleta. O que era mais perturbador era que o nível de competição acadêmica era feroz. Eu estava atrasada em todas as matérias que vinha estudando e pareci levar uma eternidade para alcançar os outros. Na realidade, acho que nunca alcancei. Por um lado, era emocionante estar ao lado de tantos alunos inteligentes e competitivos. Por outro lado, era diferente, humilhante e muito desestimulante. Não foi fácil ter de reconhecer minhas limitações muito reais em termos de formação e capacidade. Aos poucos, porém, comecei a me adaptar à nova escola. Consegui reduzir a distância acadêmica que me separava dos meus colegas e fiz novos amigos. Por mais absurdo que esse novo mundo me parecesse,
Assim como eu a ele, eu na verdade passei a gostar dele. Uma vez superados os choques iniciais, considerei a maioria das minhas experiências na escola secundária uma formação notável. Parte dela chegou a se dar na sala de aula. Eu considerava fascinantes as conversas altamente explícitas dos meus novos colegas. Todo o mundo parecia ter pelo menos um, às vezes dois, ou mesmo três padrastos ou madrastas, dependendo do número de divórcios na sua casa. Os recursos financeiros dos meus amigos eram de proporções espantosas, e muitos tinham uma familiaridade com o sexo que era suficientemente extensa para me fornecer uma base muito interessante. Meu novo namorado, que estava na faculdade, forneceu o resto. Ele estudava na UCLA, onde eu trabalhava como voluntária nos fins de semana no departamento de farmacologia. Ele também era tudo o que eu imaginava querer na época. Era mais velho, era bonito, preparava-se para ser médico, era louco por mim, tinha seu próprio carro e, como meu primeiro namorado, adorava dançar. Nosso relacionamento durou o tempo que estive no segundo grau, e, ao olhar em retrospectiva, creio que era mais uma forma de me afastar de casa e do tumulto do que qualquer tipo de envolvimento romântico sério. Também soube pela primeira vez o que era ser WASP, que eu era uma e que, na melhor das hipóteses, não se sabia se isso era bom ou não. WASP são as iniciais de White Anglo-Saxon Protestant, protestante, anglo-saxão branco, classe dominante nos EUA, ao que pude descobrir, nunca tendo ouvido esse termo até chegar à Califórnia. Ser WASP significava ser quadrada, determinada, rígida, sem senso de humor, fria, sem graça, insípida, com uma inteligência menos do que penetrante, mas sob outros aspectos, o que era inexplicável, digna de ser invejada. Era e continua sendo um conceito muito estranho para mim. Em termos imediatos, tudo isso contribuía para uma certa fragmentação social na escola. Um grupo que ia à praia de dia e a festas à noite tinha uma tendência ao estilo WASP. O outro, ligeiramente mais informal e cheio de tédio, se inclinava para os interesses intelectuais. Eu acabei me deixando levar de um mundo para o outro, sentindo-me em geral à vontade nos dois, mas por motivos muito diferentes. O mundo WASP proporcionava um vínculo tênue, porém importante com meu passado. O mundo intelectual, no entanto, tornou-se a peça de sustentação da minha existência e um forte alicerce para meu futuro acadêmico. O passado era, de fato, o passado. O confortável universo de Washington e da vida militar estava terminado. Tudo havia mudado. Meu irmão saiu de casa para a faculdade antes da nossa mudança para a Califórnia, deixando um enorme buraco na minha rede de segurança. Meu relacionamento com minha irmã, que sempre havia sido difícil, havia se tornado, na melhor das hipóteses, irascível, com frequência antagônico e, o que era mais comum, simplesmente distante. Ela enfrentou problemas muito maiores do que eu para se ajustar à Califórnia, mas nós nunca chegamos a falar muito sobre isso. Vivíamos quase totalmente cada uma a sua vida, e não teria feito muita diferença se estivéssemos morando em casas diferentes. Meus pais, embora ainda vivessem juntos, estavam essencialmente afastados. Minha mãe estava ocupada dando aulas, cuidando de todos nós e fazendo pós-graduação. Meu pai estava envolvido com seu trabalho científico. Eventualmente, seu estado de espírito ainda subia aos céus. E quando isso acontecia, a alegria e a efervescência que ele emitia criavam um brilho, um calor e uma felicidade que enchiam todos os aposentos da casa. Às vezes, ele superava as fronteiras da razão, e suas ideias grandiosas começaram a forçar os limites do que a Rand poderia tolerar. A certa altura, por exemplo, ocorreu-lhe um método que atribuía pontos de QI a centenas de indivíduos, a maioria dos quais já falecidos. O raciocínio era engenhoso, mas perturbadoramente idiosincrático. Além do mais,
não tinha absolutamente nada a ver com a pesquisa meteorológica que ele estava sendo pago para realizar. Acompanhando sua capacidade para o voo, vinham seus estados mais sombrios, e as trevas das suas depressões impregnavam o ar tanto quanto a música nos seus períodos mais felizes. Cerca de um ano após a mudança para a Califórnia, os estados de espírito de meu pai foram ficando cada vez mais lúgubres, e eu me sentia incapaz de afetá-los. Eu não parava de esperar pela volta dos risos, da animação e dos entusiasmos assombrosos, mas, a não ser por raras aparições, eles haviam cedido lugar à raiva, ao desespero e a um árido retraimento emocional. Depois de algum tempo, eu mal o reconhecia. Às vezes, a depressão o imobilizava, deixando-o incapaz de se levantar da cama e profundamente pessimista quanto a todos os aspectos da vida e do futuro. Em outras ocasiões, sua fúria e seus berros me enchiam de terror. Eu nunca havia visto meu pai, homem delicado e de voz discreta, levantar a voz. Agora havia dias, e até mesmo semanas, em que eu sentia medo demais para aparecer para o café da manhã ou para voltar da escola para casa. Ele também começou a beber muito, o que piorou tudo. Minha mãe estava tão perplexa e assustada quanto eu, e nós duas procurávamos cada vez mais uma válvula de escape no trabalho e nos amigos. Eu passava ainda mais tempo do que de costume com minha cachorra. Nossa família a havia adotado quando filhote perdida ainda em Washington, e ela e eu íamos juntas para todos os lugares. Ela dormia na minha cama à noite e passava horas ouvindo minhas histórias de sofrimento. Era, como a maioria dos cachorros, uma boa ouvinte, e houve muitas noites em que eu chorava até dormir com os braços em volta do seu pescoço. Ela, meu namorado e meus novos amigos tornaram possível para mim a sobrevivência ao tumulto da vida na nossa casa. Eu estava acostumada a que minha mente fosse minha melhor amiga, a ter conversas intermináveis dentro da minha cabeça, a ter uma fonte embutida de riso ou de pensamento analítico para me salvar de situações entediantes ou dolorosas. Eu contava com a perspicácia, o interesse e a lealdade da minha mente, como algo natural. Agora, de repente, ela se voltava contra mim. Zombava dos meus entusiasmos insossos, ria dos meus planos tolos, já não considerava nada interessante, divertido ou digno de atenção. Ela estava incapaz de concentrar o raciocínio e se voltava continuamente para o tema da morte. Eu ia morrer. Que diferença fazia qualquer coisa? O curso da vida era breve e sem significado. Por que viver? Eu me sentia totalmente exausta e mal conseguia me forçar a sair da cama de manhã. Eu levava o dobro do tempo normal para caminhar até algum lugar e usava as mesmas roupas repetidamente porque daria trabalho demais decidir que outra roupa usar. Eu temia ter de conversar com as pessoas, evitava meus amigos sempre que possível e ficava sentada na biblioteca da escola no início da manhã e no final da tarde, praticamente inerte, com o coração morto e o cérebro frio como o barro. Todos os dias eu acordava num cansaço profundo, sensação tão estranha à minha natureza quanto o tédio ou a indiferença diante da vida. Esses vieram em seguida, e depois uma preocupação desolada e árida com a morte, com o fato de morrer, com a decomposição. Se tudo nasce apenas para morrer, melhor morrer agora e evitar a dor enquanto se espera. Eu arrastava minha mente e meu corpo exaustos por um cemitério local, calculando quanto tempo cada um dos seus ocupantes havia vivido antes do momento final. Ficava sentada nos túmulos escrevendo poemas longos, mórbidos, enfadonhos, convencida de que meu cérebro e meu corpo estavam em decomposição, de que todos sabiam e ninguém queria dizer. Inseridos na exaustão, havia períodos de inquietação frenética e horrível. Por mais que eu corresse, não conseguia alívio. Durante algumas semanas, tomei vodka no meu suco de laranja antes de sair para ir à escola pela manhã e pensava obsessivamente em me matar.
Um tributo à minha capacidade de apresentar uma imagem tão diferente da forma como me sentia foi o fato de que poucos perceberam que eu estava diferente sob algum aspecto. É certo que ninguém na minha família percebeu. 2 amigos ficaram preocupados, mas eu fiz com que jurassem manter segredo quando eles me pediram para falar com meus pais. Um professor notou, e a mãe de um amigo me chamou em particular para perguntar se estava acontecendo algo de errado. Menti prontamente. Estou bem, mas obrigada por perguntar. Não faço a menor ideia de como consegui passar por normal na escola, a não ser porque as pessoas geralmente estão envolvidas com suas próprias vidas e raramente notam o desespero nos outros, se os que estão em desespero fazem um esforço para disfarçar a dor. Eu não fiz apenas um esforço, mas um esforço tremendo para não ser notada. Eu sabia que havia algo de terrivelmente errado, mas não fazia ideia do que seria, e havia sido criada de modo a acreditar que as pessoas devem guardar seus problemas para si. Partindo-se daí, revelou-se perturbadoramente fácil manter meus amigos e família a uma distância psicológica. Efetivamente, escreveu Hugo Wolff, às vezes pareço alegre e afável. Converso também com os outros de modo bastante razoável. E a impressão é de que só Deus sabe como me sinto bem. No entanto, a alma permanece no seu sono mortal e o coração sangra por 1000 feridas abertas. Era impossível evitar ferimentos terríveis em minha mente e em meu coração. O choque de ter sido tão incapaz de compreender o que vinha acontecendo comigo, a certeza de que meus pensamentos haviam estado tão fora de controle e a consciência de que eu havia estado tão deprimida a ponto de só querer morrer. E alguns meses se passaram até que os ferimentos pudessem começar a fechar. Em retrospectiva, fico assombrada de ter sobrevivido sozinha e de aquele período ter contido uma vida tão complicada e uma morte tão palpável. Amadureci rapidamente durante aqueles meses, como seria necessário com tanta perda da identidade, tanta proximidade da morte e tanta distância de algum refúgio. Formação para a vida. Eu estava com 18 anos quando iniciei, relutante, meus estudos de graduação na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Não era lá que eu queria estudar. Durante anos havia guardado no fundo do meu porta-joias um alfinete de ouro e esmalte vermelho da Universidade de Chicago que havia recebido do meu pai. Havia uma delicada corrente de ouro que unia as duas partes do alfinete, e eu o considerava lindíssimo. Queria conquistar o direito de usá-lo. Também queria ir para a Universidade de Chicago porque sua reputação era de tolerância, para não dizer incentivo ao não conformismo, e porque tanto meu pai quanto o pai de minha mãe, que era físico, haviam feito lá sua pós-graduação. Em termos financeiros, isso era impossível. O comportamento imprevisível do meu pai lhe havia custado seu emprego na Rand. Assim, ao contrário dos meus amigos, que foram para Harvard, Stanford ou Yale, eu me inscrevi na Universidade da Califórnia. Minha decepção era profunda. Eu estava ansiosa para sair da Califórnia, para ficar sozinha e frequentar uma universidade relativamente pequena. A longo prazo, porém, a UCLA revelou-se o melhor lugar possível para mim. A Universidade da Califórnia me proporcionou uma formação idiosincrática e excelente, uma oportunidade para fazer pesquisas independentes e o amplo espaço que talvez só uma grande universidade tenha condições de dar a um temperamento tempestuoso. No entanto, ela não pôde fornecer nenhuma proteção significativa contra a terrível agitação e dor dentro da minha cabeça. Para muitas pessoas que conheço, os tempos da faculdade foram os melhores da sua vida. Para mim, isso é inconcebível. Os tempos de faculdade foram, principalmente, uma luta terrível, um pesadelo recorrente de estados de espírito violentos e apavorantes, aliviados somente de vez em quando por semanas, às vezes meses, de grande diversão, paixão, fortes entusiasmos e longos períodos de trabalho muito árduo, mas agradável.
Esse padrão de instabilidade de humor e energia tinha um aspecto muito sedutor, decorrente em grande proporção das infusões intermitentes da animação inebriante que eu havia saboreado na escola secundária. Essas infusões eram extraordinárias, inundando meu cérebro com uma enxurrada de ideias e energia mais do que suficiente para me dar pelo menos a ilusão de executá-las. Meu costumeiro conservadorismo estilo Brooks Brothers ia por água abaixo. As bainhas das minhas saias subiam, os decotes baixavam, e eu aproveitava a sensualidade da minha juventude. Quase tudo era exagerado. Em vez de comprar uma sinfonia de Beethoven, eu comprava 9. Em vez de me matricular em 5 matérias, eu me matriculava em 7. Em vez de comprar 2 entradas para um concerto, eu comprava 8 ou 10. Um dia, durante meu ano de caloura, eu estava caminhando pelo jardim botânico da UCLA e, ao contemplar o pequeno córrego que atravessa o jardim, tive a lembrança repentina e vigorosa de uma cena de Idols of the King, de Tennyson, creio eu, algo relacionado à Dama do Lago. Levada por uma sensação de urgência imediata e apaixonante, saí correndo para a livraria para ver se encontrava um exemplar, o que consegui. Quando saí do prédio, estava sobrecarregada com no mínimo 20 livros, alguns dos quais relacionados ao poema de Tennyson, mas outros que apresentavam uma ligação apenas tangencial, se é que alguma ligação havia, com a lenda arturiana. Le Morte d'Arthur de Malory e The Once and Future King de T. H. White estavam incluídos na compra, assim como The Golden Bough, The Celtic Realm, The Letters of Eloise and Abelard, livros de Jung, livros de Robert Graves, livros sobre Tristão e Isolda, antologias de mitos da criação e coletâneas de contos de fadas escoceses. Na ocasião, todos pareciam estar muito relacionados entre si. Eles não só pareciam estar relacionados, mas, juntos, pareciam conter algum segredo essencial para a visão de mundo grandiosamente desnorteada que minha mente começava a moldar. A tragédia arturiana explicava tudo o que se precisava saber sobre a natureza humana, suas paixões, traições, violência, graça e aspirações, e minha cabeça seguia em frente, impulsionada pela certeza da verdade absoluta. Naturalmente, considerando-se a universalidade dos meus insights, essas compras pareciam absolutamente essenciais na época. De fato, elas possuíam uma certa lógica de enlevo. No mundo das realidades mais prosaicas, porém, eu não tinha condições de bancar o tipo de compra impulsiva que isso representava. Eu estava trabalhando de 20 a 30 horas por semana para pagar a faculdade, e não havia absolutamente nenhuma folga no orçamento para as despesas que eu fazia nesses períodos de alto entusiasmo. Infelizmente, os avisos cor-de-rosa de saques a descoberto enviados pelo meu banco pareciam sempre chegar quando eu estava nas garras das depressões que inevitavelmente acompanhavam minhas semanas de exaltação. Da mesma forma que havia acontecido durante meu último ano no segundo grau, meus estudos durante esses períodos galvanizados pareciam muito objetivos, e eu considerava absurdamente fáceis as provas, o trabalho de laboratório e os trabalhos escritos durante as semanas de duração da fase de animação. Eu também costumava ficar imersa numa variedade de causas políticas e sociais que incluíam tudo, desde manifestações no campus contra a guerra até fanatismos ligeiramente mais idiosincráticos, como o protesto contra indústrias de cosméticos que matavam tartarugas para fabricar e vender produtos de beleza. A certa altura, fiz piquete diante de uma loja de departamentos da cidade com um cartaz feito em casa que mostrava 2 tartarugas marinhas muito mal desenhadas avançando pela areia, com algumas estrelas no céu, na minha opinião, uma indicação esmagadora da sua notável capacidade para a navegação, com as palavras "Sua beleza lhes custou a pele", escritas em letras grandes e vermelhas abaixo do desenho. E depois,
Como a noite inevitavelmente se segue ao dia, meu ânimo entrava em colapso e minha mente parava de chofre. Eu perdia todo o interesse pelo trabalho acadêmico, pelos amigos, pela leitura, por passeios ou por sonhar acordada. Eu não fazia nenhuma ideia do que estava acontecendo comigo e costumava acordar pela manhã com uma profunda sensação de pavor por ter de conseguir atravessar mais um dia inteiro. Eu ficava horas a fio sentada na biblioteca da graduação, incapaz de reunir energia suficiente para ir para a sala de aula. Perdia o olhar na janela, nos meus livros. Eu os arrumava, mudava de posição, deixava-os sem abrir e pensava em abandonar a faculdade. Quando eu chegava a ir à aula, era em vão. Era frustrante e doloroso. Eu tinha pouquíssima compreensão do que estava acontecendo e sentia que só a morte poderia me liberar da impressão avassaladora de incompetência e escuridão que me cercava. Eu me sentia totalmente só e presenciar as conversas dos meus colegas de estudo só aumentava essa sensação. Parei de atender o telefone e tomava banhos quentes intermináveis na van, esperança de que pudesse de alguma forma escapar do entorpecimento e da melancolia. Eventualmente, esses períodos de desespero total eram exacerbados por uma agitação terrível. Minha mente voava de um tema para outro, mas, em vez de eu me sentir repleta de pensamentos exuberantes e cósmicos que estavam associados aos períodos anteriores de pensamento veloz, ela se apresentava impregnada de sons e imagens horríveis de morte e decomposição, corpos mortos na praia, restos carbonizados de animais, corpos com etiquetas nos pés em necrotérios. Durante esses períodos agitados, eu ficava extremamente irrequieta, furiosa e irritadiça, e o único meio para eu poder dissipar a agitação era correr pela praia ou andar de um lado para o outro dentro do meu próprio quarto, como um urso polar no zoológico. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e me sentia absolutamente incapaz de pedir ajuda a qualquer pessoa. Nunca me ocorreu que eu estivesse doente. Meu cérebro simplesmente não encarava a situação nesses termos. Finalmente, porém, depois de assistir a uma aula sobre depressão no meu curso de psicopatologia, fui até o serviço de saúde do estudante com a intenção de pedir uma consulta com um psiquiatra. Cheguei até a escada do lado de fora da clínica, mas só fui capaz de ficar ali sentada, paralisada de medo e vergonha, sem conseguir ir embora e sem conseguir entrar. Devo ter ficado ali sentada, soluçando, com a cabeça entre as mãos, por mais de uma hora. Depois saí dali e nunca mais voltei. Com o tempo, a depressão passou sozinha, mas só por um intervalo suficiente para se reorganizar e se mobilizar para o próximo ataque. Para cada horror na vida, no entanto, parecia que me era concedido um acaso feliz. Um desses ocorreu no meu ano de caloura. Eu estava frequentando um curso avançado de psicologia voltado para a teoria da personalidade, e o professor estava demonstrando métodos diferentes para avaliar a estrutura cognitiva e a personalidade. Ele exibiu pranchas de Rorschach diante da turma e pediu que escrevêssemos nossas respostas. Anos passados com o olhar perdido nas nuvens, a detectar seus desenhos, afinal tiveram sua utilidade. Naquele dia, minha mente estava voando alto, graças a não sei que tipo de combinação mágica de neurotransmissores que Deus havia programado nos meus genes, e eu enchi páginas e mais páginas, com o que, aos meus olhos hoje, eram respostas muito estranhas. A turma era grande, e as respostas de todos foram passadas para a frente e entregues ao professor. Ele leu em voz alta a partir de uma espécie de seleção aleatória. A meio caminho, ouvi uma enumeração de associações algo esquisitas e percebi, com grande horror, que elas eram minhas. Algumas eram engraçadas, mas algumas eram simplesmente absurdas, ou assim me pareceram. A maior parte da turma estava rindo, e eu olhava para meus pés, mortificada.
Quando o professor acabou de ler minhas páginas profusamente cobertas, ele pediu que a pessoa que havia escrito aquelas respostas específicas ficasse depois da aula para conversar um pouco com ele. Eu estava convencida de que, sendo ele psicólogo, veria nitidamente meus núcleos psicóticos. Fiquei apavorada. Em retrospectiva, o que imagino que ele tenha realmente visto era uma pessoa muito veemente, cheia de determinação, séria e provavelmente bastante perturbada. Na ocasião, por ter a consciência aguçada do meu nível real de perturbação, supus que a extensão dos meus problemas estivesse igualmente óbvia para ele. Ele me convidou para caminhar até seu escritório e, enquanto eu evocava imagens de internação numa enfermaria psiquiátrica, ele dizia que, em todos os seus anos de ensino, nunca havia encontrado respostas tão imaginativas ao teste de Rorschach. Ele teve a gentileza de chamar de criativo o que outros, sem dúvida, teriam chamado de psicótico. Foi minha primeira lição na arte de apreciar as fronteiras permeáveis e complicadas entre o pensamento absurdo e o original, e eu lhe sou imensamente grata pela tolerância intelectual que atribuiu uma nuance positiva em vez de patológica ao que eu havia escrito. O professor me fez perguntas sobre minha formação, e eu lhe expliquei que era caloura, que pretendia ser médica e que estava trabalhando para pagar a faculdade. Ele salientou os regulamentos da universidade que não permitiam que eu estivesse fazendo sua matéria, já que ela era apenas para o penúltimo e o último ano. E eu disse que sabia disso, mas a matéria era interessante e a norma me parecia totalmente arbitrária. Ele deu uma boa risada e eu de repente percebi que finalmente estava numa situação em que alguém de fato respeitava minha independência. Não se tratava da senhorita Courtney e ninguém esperava que eu fizesse mesuras. Ele disse que na sua bolsa de pesquisas havia uma posição para um assistente de laboratório e me perguntou se eu me interessaria. Eu estava mais do que interessada. Isso queria dizer que eu poderia abandonar o emprego implacavelmente monótono como caixa numa loja de roupas femininas e poderia aprender a fazer pesquisas. Foi uma experiência maravilhosa. Aprendi a classificar e analisar dados, programar computadores, examinar a literatura pertinente a pesquisas, projetar estudos e a escrever trabalhos científicos para publicação. O professor com quem eu trabalhava estava estudando a estrutura da personalidade humana e eu considerei absolutamente fascinante a ideia de investigar diferenças individuais entre as pessoas. Mergulhei no trabalho e descobri que ele era não só uma fonte de instrução e de renda, mas também um meio de fuga. Ao contrário da frequência às aulas, que me pareciam sufocantes, e como o resto das programações do mundo, baseadas numa suposição de regularidade e constância no humor e no desempenho, a vida dedicada à pesquisa permitia uma independência e uma flexibilidade de programação que eu considerava estimulantes. Os administradores das universidades não levam em conta as pronunciadas alterações sazonais no comportamento e na capacidade que são parte integrante da vida dos maníaco-depressivos. Meu histórico da graduação foi, consequentemente, crivado de notas baixas e cursos incompletos, mas meus trabalhos de pesquisa, felizmente, compensavam minhas notas frequentemente desanimadoras. Meus humores inconstantes e depressões profundas e recorrentes tiveram um preço enorme em termos pessoais e acadêmicos naqueles anos de faculdade. Aos 20 anos de idade, depois de 2 anos de curso básico, tirei um ano de folga do tumulto que minha vida se tornara para ir estudar na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Meu irmão e meu primo estavam estudando em universidades inglesas na época e sugeriram que eu fosse me reunir a eles. Mas eu havia sentido a profunda influência da música e da poesia escocesa que meu pai adorava, e havia algo de muito fascinante para mim na melancolia e na paixão celta que eu associava ao lado escocês dos meus ascendentes.
muito embora eu ao mesmo tempo quisesse me afastar dos humores sombrios e imprevisíveis do meu pai. Não me afastar de todo, porém. Creio que eu tinha uma vaga noção de que poderia compreender melhor meu próprio pensamento e sentimentos caóticos se voltasse de algum modo à fonte. Candidatei-me a uma bolsa federal, o que permitiu que pela primeira vez eu me tornasse uma estudante em tempo integral, e deixei Los Angeles para passar um ano de ciência durante o dia e música e poesia à noite. St. Andrews, dizia meu orientador, era o único lugar que ele conhecia em que a neve caía na horizontal. Eminente neurofisiologista, ele era um homem alto, desengonçado e divertido de Yorkshire que, como muitos dos seus irmãos ingleses, acreditava que um clima bastante superior, para não mencionar a civilização, terminava onde começava a terra escocesa. Ele tinha razão quanto ao clima. A antiga cidade de Pedras Cinzentas de St. Andrews fica localizada bem no litoral do Mar do Norte e recebe rajadas de vento no final do outono e no inverno que precisam ser sentidas para que se acredite nelas. Nessa época, eu vivia na Escócia, havia alguns meses, e já acreditava firmemente. Os ventos eram especialmente fortes bem junto à área de East Sands, onde havia sido construído o laboratório de biologia marinha da universidade. Éramos cerca de 10 alunos de terceiro ano de zoologia, e estávamos sentados tremendo, com várias camadas de roupas de lã, com luvas de lã e batendo os dentes no frio úmido do laboratório cheio de tanques. Meu orientador parecia ainda mais perplexo do que eu com o fato de eu estar nesses cursos avançados de zoologia. Ele era uma autoridade numa área do reino animal que poderia ser considerada um pouco especializada, ou seja, a do nervo auditivo do gafanhoto, e imediatamente antes dos seus comentários sobre as nevascas horizontais na Escócia, ele havia exposto ao domínio público minha espantosa ignorância em termos zoológicos. A tarefa em questão consistia em obter registros eletrofisiológicos do nervo auditivo do gafanhoto. Os outros alunos, todos especializados em ciências há muitos anos, já haviam isolado, com competência, os pedacinhos necessários do inseto e passado aos registros. Eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Meu orientador sabia disso, e eu me perguntava uma vez mais por que a universidade me havia inscrito nesse nível de estudos de ciências. Eu já havia conseguido tirar o gafanhoto da gaiola. Como o ambiente era aquecido, eu havia prolongado em muito minha estada na sala de insetos, e afinal havia reduzido as partes do seu corpo a asas, corpo e cabeça. Isso não ia me levar muito longe. Eu sentia a presença alta do meu orientador atrás de mim e, ao me voltar, vi um sorriso sardônico no seu rosto. Ele foi até o quadro negro, desenhou o que sem dúvida parecia um gafanhoto, fez um círculo em torno de uma região na cabeça do inseto e disse com seu sotaque mais sofisticado: Para sua informação, senhorita Jameson, o ouvido fica aqui. A turma caiu na risada, eu também, e me resignei a passar um ano atrasada em relação aos outros de uma forma palpável e desesperadora. De fato, passei, mas aprendi muito e me diverti a valer enquanto aprendia. Minhas anotações de laboratório para a experiência com o gafanhoto refletem meu reconhecimento precoce de que tudo aquilo estava acima dos meus conhecimentos. Depois de detalhar o método experimental no meu relatório, foram retiradas de um gafanhoto a cabeça, as asas e as pernas. Depois dispostas as vesículas aéreas por meio do corte dos externos metatorácicos, o nervo auditivo foi localizado e cortado em seu centro para excluir a possibilidade de respostas a partir do gânglio cerebral. E assim por diante, a descrição terminava com o seguinte parágrafo: em decorrência de interpretação falha das instruções e de uma falta de conhecimento geral sobre o que estava acontecendo, não foi testada uma faixa mais ampla de estimulação e, quando o equívoco foi esclarecido, o nervo auditivo já estava exausto, e eu também. Havia, porém,
nítidas vantagens no estudo de zoologia de invertebrados. Para começar, ao contrário do que ocorre na psicologia, nós podíamos comer os pacientes. As lagostas, frescas e deliciosas, eram especialmente apreciadas. Nós as preparávamos em béqueres sobre bicos de Bunsen, até que um dos nossos professores comentou que não havia passado despercebido que algumas das nossas cobaias pareciam estar fugindo dos tanques à noite, pondo um ponto final nas nossas tentativas de suplementar as refeições da faculdade. Naquele ano, fiz longas caminhadas à beira-mar e pela cidade, além de ficar horas sentada refletindo e escrevendo entre suas antigas ruínas. Nunca me cansei de imaginar como deveria ter sido um dia a catedral do século XII, que vitrais esplêndidos não deveriam ter preenchido suas janelas de bordas de pedra, agora vazias. Nem conseguia escapar à atração quase arquetípica dos serviços dominicais na capela da faculdade, que, como a própria universidade, havia sido construída no início do século XV. As tradições medievais da erudição e da religião estavam ali entrelaçadas de um modo fantástico e profundamente desnorteante. As grossas becas escarlate dos alunos da graduação, que supostamente eram coloridas em obediência a um decreto de um antigo rei escocês, no sentido de que os estudantes universitários, por serem potencialmente perigosos para o Estado, deveriam ser facilmente reconhecidos, faziam um belo contraste com os prédios cinzentos da cidade. E, depois da capela, os estudantes com suas becas vermelhas caminhavam até o final do pier, estendendo seu belo contraste até o mar e os céus escuros. Era um lugar místico e ainda é, cheio de lembranças de noites frias e límpidas, de homens e mulheres em traje de gala, luvas compridas, echarpes de seda, quiltes e faixas achadrezadas sobre os ombros das mulheres em elegantes vestidos longos de seda. Uma quantidade interminável de bailes a rigor, jantares tarde da noite com salmão, presuntos, caça fresca, xerez, uísques e vinho do Porto, alegres becas vermelhas nas costas de estudantes de bicicleta, em refeitórios e salas de aula, em jardins e no chão servindo de toalha para piqueniques na primavera. Eu dormia tarde em noites de cantoria e conversa com minhas colegas de quarto escocesas, longos canteiros de narcisos e campainhas nas colinas acima do mar, algas, rochas e conchas de lapas ao longo das areias amarelas marcadas pela maré alta, e belíssimos serviços de Natal no final do semestre. Os alunos da graduação nas suas becas vermelhas, longas e alegres, os da pós-graduação com suas becas negras e curtas, sombrias, as lindas canções de Natal antigas, lustres suspensos de coroas com correntes douradas, e a galeria do couro de madeira profundamente entalhada, as aulas proferidas tanto no inglês das escolas de elite quanto nos sotaques mais líricos e muito mais delicados da Escócia. Sair da capela naquela noite de inverno foi penetrar numa cena antiga, a visão do escarlate contra a neve, o tilintar dos sinos e uma lua cheia, clara. St. Andrews proporcionou um suave esquecimento dos dolorosos anos anteriores na minha vida. Aquele continua sendo para mim um tempo agradável, do qual não me esqueço, uma experiência fundamental. Para quem, durante os anos da graduação, estava procurando fugir a um desespero e um tédio inexplicáveis, St. Andrews foi um amuleto contra todo tipo de anseio e perda, um ano de lembranças felizes guardadas com seriedade. Durante todo um longo inverno do Mar do Norte e estendendo-se para além dele, aqueles foram os dias tranquilos da minha vida. Eu estava com 21 anos quando deixei a Escócia e voltei para a Universidade de Las Vegas. Foi uma mudança abrupta de humor e ambientação, e uma interrupção ainda mais abrupta do ritmo da minha vida. Procurei me adaptar de volta ao meu velho mundo e suas rotinas, mas descobri que isso era difícil.
Durante um ano, eu havia vivido sem precisar trabalhar de 20 a 30 horas por semana para me sustentar, mas agora eu precisava voltar a conciliar meu trabalho, minhas aulas, minha vida social e meus humores destrutivos. Meus planos de carreira também haviam mudado. Já estava claro para mim que meu temperamento inconstante e minha inquietação física iam tornar o estudo da medicina uma proposta inviável, especialmente os 2 primeiros anos, que exigiam que se permanecesse sentado em sala de aula por horas a fio. Para mim, era difícil ficar parada muito tempo, e eu descobri que aprendia melhor sozinha. Eu adorava pesquisar e escrever, e a ideia de ficar amarrada ao tipo de horário que a faculdade de medicina exigia cada vez me causava mais repulsa. Tão importante quanto isso, eu havia lido o grande trabalho de psicologia The Varieties of Religious Experience durante o ano que passei em St. Andrews e havia ficado completamente fascinada pela ideia de estudar psicologia, especialmente as diferenças individuais no temperamento e as variações nas capacidades emocionais, como, por exemplo, a disposição de ânimo e as percepções fortes. Eu também havia começado a trabalhar com um segundo professor no seu projeto de pesquisa, um estudo fascinante sobre os efeitos psicológicos e fisiológicos de drogas modificadoras do humor, como o LSD, a maconha, a cocaína, os narcóticos, os barbitúricos e as anfetaminas. Ele estava especialmente interessado nos motivos pelos quais alguns indivíduos são atraídos por um tipo de droga, por exemplo, as alucinógenas, enquanto outros têm a tendência a drogas que amortecem ou exacerbam o humor. Ele, como eu, sentia curiosidade pelas alterações de humor. Esse professor, homem alto, tímido, brilhante, era ele próprio dado a mudanças de humor rápidas e profundas. Considerei trabalhar para ele primeiro como auxiliar de pesquisas e depois como estudante de doutorado, uma experiência extraordinária. Ele era imensamente criativo, curioso e tolerante, difícil, porém justo nas suas exigências intelectuais, e excepcionalmente gentil na compreensão das minhas próprias flutuações de humor e de concentração. Nós tínhamos uma espécie de intuição um a respeito do outro que ficava, em geral, implícita, embora eventualmente um de nós tocasse no assunto dos humores sombrios. Meu escritório ficava ao lado do dele, e durante meus períodos de depressão, ele costumava me perguntar como eu me sentia. Fazia algum comentário sobre minha aparência de estar cansada, pensativa ou desanimada, e perguntava o que podia fazer para ajudar. Um dia, numa conversa, descobrimos que cada um vinha classificando seus próprios estados de espírito, ele numa escala de 10 pontos de classificações subjetivas que iam de terrível a ótimo, e eu numa escala que ia de 3, paralisada e em total desespero, a +3, ânimo e vitalidade estupendos, numa tentativa de descobrir algum tipo de padrão nessas flutuações. De vez em quando falávamos sobre a possibilidade de tomar medicamentos antidepressivos, mas éramos profundamente céticos quanto à sua eficácia, além de cautelosos quanto aos prováveis efeitos colaterais. Fosse como fosse, como tantas pessoas que sofrem de depressão, considerávamos que as nossas eram mais complicadas e tinham mais fundamentação existencial do que na realidade tinham. Os antidepressivos podiam ser indicados para pacientes psiquiátricos, para aqueles de menos fibra, mas não para nós. Essa atitude tinha um preço alto. Éramos reféns de nossa formação e de nosso orgulho. Apesar das minhas oscilações de humor, pois minhas depressões continuavam a ser precedidas por baratos inebriantes e vertiginosos, eu sentia que tinha com ele um porto seguro no meu posto de auxiliar de pesquisas. Muitas vezes, tendo desligado a luz no meu escritório para dormir porque não conseguia encarar o mundo, eu acordava e descobria seu casaco nos meus ombros e um bilhete em cima da listagem do computador dizendo:
você logo estará melhor. Meu tremendo prazer no trabalho que estava fazendo com ele, bem como o aprendizado que daí extraía, a satisfação prolongada na minha outra atividade com o professor de inclinação mais matemática, com quem eu vinha trabalhando desde os tempos de caloura, a forte influência de William James e a instabilidade e a agitação do meu temperamento, enfim, todos os aspectos se combinaram para me ajudar a tomar a decisão de estudar para um doutorado em psicologia, em vez de entrar para a residência em medicina. A Universidade de Las Vegas era, na época, e ainda é, um dos melhores programas de pós-graduação em psicologia dentro dos Estados Unidos. Inscrevi-me para a admissão e iniciei meus estudos para o doutorado em 1971. Ao entrar na pós-graduação, resolvi que precisava fazer alguma coisa a respeito das minhas graves perturbações de humor. Logo, tudo se resumiu a uma escolha entre consultar um psiquiatra ou comprar um cavalo. Como todo mundo que eu conhecia estava consultando um psiquiatra e como eu tinha uma crença absoluta na minha obrigação de ser capaz de lidar com meus próprios problemas, naturalmente comprei um cavalo. Não qualquer cavalo, mas um implacavelmente teimoso e neurótico ao extremo, uma espécie de Woody Allen equino, mas sem a vantagem da diversão. É claro que eu havia imaginado um roteiro na linha de My Friend Flicka. Meu cavalo me veria à distância, mexeria com as orelhas numa expectativa ansiosa, relincharia de prazer e cheiraria meus culotes à procura de torrões de açúcar ou cenouras. O que me coube, em vez disso, foi uma criatura loucamente ansiosa, frequentemente manca e sem grande inteligência, que tinha pavor de cobras, gente, lagartos, cachorros e outros cavalos. Em suma, tinha pavor de qualquer coisa que se pudesse razoavelmente esperar encontrar na vida, o que fazia com que ele empinasse e saísse desgovernado em direções completamente imprevisíveis. De uma perspectiva otimista, no entanto, sempre que eu cavalgava nele, geralmente ficava apavorada demais para me sentir deprimida. E quando estava maníaca, não tinha nenhum juízo mesmo. Portanto, cavalgar loucamente combinava bem com meu estado. Infelizmente, comprar um cavalo não foi apenas uma decisão louca, foi também idiota. Eu poderia ter me poupado o trabalho de descontar meus cheques da bolsa de estudos do Serviço de Saúde Pública, para alimentá-lo diretamente com os cheques. Além das ferraduras e da cocheira, com exigências do veterinário no sentido de suplementar sua dieta normal com uma espécie de granola equina, que custava mais do que uma boa aguardente de peras. Eu também precisava comprar para ele ferraduras ortopédicas especiais para corrigir ou corrigir eventualmente seus contínuos problemas de manqueira. Essas ferraduras deixariam Gucci e Neiman Marcus roxos de humilhação, e depois de uma compreensão profunda, adquirida a duras penas, dos motivos pelos quais as pessoas atiram em comerciantes de cavalos e em cavalos, tive de reconhecer que eu era uma estudante de pós-graduação, não o Dr. Dolittle. Para ser mais exata, eu não era nem uma Mellon, nem uma Rockefeller. Vendi meu cavalo, como quem se desfaz de um tremendo mico, e comecei a aparecer nas aulas na UCLA. A pós-graduação foi o prazer que me faltou no curso de graduação. Sob certos aspectos, ela foi uma continuação dos tempos tranquilos que passei em St. Andrews. Voltando o olhar para aqueles anos com a fria perspectiva clínica adquirida muito mais tarde, percebo que estava vivendo o que é conhecido de modo tão frio e prosaico como uma remissão, comum nos tempos iniciais da doença maníaco-depressiva e uma trégua ilusória no curso violentamente recorrente que a enfermidade não tratada acaba tomando. Mas eu supunha apenas que estava de volta ao meu eu normal. Naquela época, não havia palavra, nome de doença ou conceito que pudesse dar significado às terríveis oscilações de humor que eu havia conhecido. A pós-graduação não representou apenas uma liberação relativa para mim da minha doença, mas ela também foi uma liberação da existência altamente estruturada dos estudos de graduação.
Embora eu faltasse a mais da metade das minhas aulas, no fundo não fazia diferença. Enquanto o desempenho fosse adequado, os meios extravagantes que cada um adotasse para chegar lá tinham importância consideravelmente menor. A essa altura, eu também estava casada com um artista francês que não só era um pintor talentoso, mas uma pessoa extremamente delicada e gentil. Ele e eu nos conhecemos no início da década de 70, num brunch oferecido por amigos mútuos. Era uma época de cabelos compridos, agitação social, dilatação dos estudos universitários e protestos contra a guerra do Vietnã, e eu senti um alívio de conhecer alguém que, para variar, era essencialmente apolítico, altamente inteligente, mas não intelectual e profundamente dedicado às artes. Éramos muito diferentes, mas nos gostamos de imediato. Logo descobrimos que tínhamos o mesmo amor apaixonado pela pintura, pela música e pela natureza. Naquela época, eu estava magra como um palito, tinha uma veemência pungente, e quando não estava moribunda, parecia quase transbordar de desejo de ter uma vida emocionante, uma carreira acadêmica eletrizante e um monte de filhos. As fotografias daquela época mostram um homem alto, de cabelos escuros e olhos castanhos, delicado e extraordinariamente bonito que, embora constante na sua própria aparência, está acompanhado por uma mulher dos seus 20 e poucos anos, loucamente variável. Numa foto, ela está rindo, usando um chapéu mole e os cabelos compridos ao vento. Em outra, medita, pensativa, parecendo infinitamente mais velha, vestida com uma sobriedade e falta de imaginação muito maiores. Meu cabelo, como minhas disposições de ânimo, subia e descia. Ficava comprido por algum tempo, até que eu fosse invadida por uma impressão de que estava parecendo um sapo. Imaginando que uma mudança radical pudesse ajudar, eu mandava cortá-lo bem curto. O ânimo, o cabelo, as roupas, tudo mudava de uma semana para a outra, de um mês para o outro. Meu marido, por outro lado, era constante, e na maioria dos aspectos acabávamos complementando o temperamento um do outro. Meses depois de nos conhecermos, estávamos morando juntos num pequeno apartamento perto do oceano. Era uma existência tranquila, normal, preenchida com filmes, amigos e viagens a Big Sur, a São Francisco e a Yosemite. A segurança do nosso casamento, a proximidade de bons amigos e a amplidão intelectual proporcionada pela pós-graduação tiveram grande influência na criação de um mundo abrigado, razoavelmente sereno. Eu havia começado pelo estudo da psicologia experimental, especialmente os aspectos mais fisiológicos e matemáticos do campo, mas, depois de alguns meses de estudos clínicos no Maudsley Hospital em Londres, que eu havia completado pouco antes de conhecer meu marido, resolvi passar para a psicologia clínica. Meu interesse tanto pessoal quanto profissional por essa área cada vez crescia mais. Meu curso, que estava concentrado em métodos estatísticos, biologia e psicologia experimental, agora mudava para psicofarmacologia, psicopatologia, métodos clínicos e psicoterapia. A psicopatologia, o estudo científico dos transtornos mentais, revelou-se de um interesse enorme, e eu descobri que atender pacientes era não só fascinante, mas representava um desafio intelectual e pessoal. Apesar do fato de estarmos aprendendo a fazer diagnósticos clínicos, eu ainda não fazia nenhuma associação na minha cabeça entre os problemas que eu havia sofrido e o que estava descrito como doença maníaco-depressiva nos livros de estudo, numa estranha inversão da síndrome do estudante de medicina, na qual os estudantes se convencem de estar sofrendo de não importa qual doença que estejam estudando. Eu prosseguia alegre com minha formação clínica e nunca inseri minhas flutuações de ânimo em absolutamente nenhum contexto médico. Quando examino o passado, minha negação e ignorância parecem praticamente incompreensíveis. Eu percebia, porém, que me sentia mais à vontade ao tratar pacientes psicóticos do que muitos dos meus colegas.
Naquela época, em programas de residência em psicologia clínica e psiquiatria, a psicose era muito mais associada à esquizofrenia do que à doença maníaco-depressiva, e eu aprendi muito pouco sobre os transtornos do humor em qualquer sentido formal. As teorias psicanalíticas ainda predominavam. Por isso, durante os 2 primeiros anos de tratamento de pacientes, recebi supervisão quase só de psicanalistas. A ênfase do tratamento era na compreensão de experiências e conflitos do início da vida. Os sonhos e símbolos, bem como sua interpretação, formavam o núcleo do trabalho psicoterapêutico. Uma abordagem mais médica da psicopatologia, centrada no diagnóstico, nos sintomas, na doença e nos tratamentos médicos. Só surgiu depois que iniciei meu internato no Instituto de Neuropsiquiatria da Universidade de Las Vegas. Embora eu tenha tido minhas divergências com psicanalistas ao longo dos anos, e algumas especialmente virulentas, com aqueles analistas que se opõem a tratar graves transtornos do humor com medicamentos, muito depois que as evidências comprovaram nitidamente que o lítio e os antidepressivos são muito mais eficazes do que a psicoterapia sozinha. Considero de um valor inestimável a ênfase dada na minha formação inicial em psicoterapia a muitos aspectos do pensamento psicanalítico. Com o passar do tempo, fui abandonando grande parte da linguagem psicanalítica, mas a formação foi interessante e nunca fui capaz de vislumbrar as distinções desnecessariamente arbitrárias entre a psiquiatria biológica, que dá maior importância a causas médicas e a tratamentos médicos da doença mental, e as psicologias dinâmicas, que se concentram mais em questões iniciais do desenvolvimento, na estrutura da personalidade, no conflito e motivação, bem como na atividade inconsciente. Os extremos, no entanto, são sempre absurdos, e eu me vi perplexa com o grau de ridículo ao qual pode descer o pensamento que não passa pela crítica. A certa altura da nossa formação, esperava-se que aprendêssemos a aplicar vários testes psicológicos, incluindo-se testes de inteligência, como o Wechsler Adult Intelligence Scale, ou o AIS, e testes de personalidade, como o Rorschach. Meu primeiro alvo foi meu marido, que, por ser artista, não surpreendeu ao fazer pontos altíssimos nas partes de desempenho visual do WISE, muitas vezes precisando me explicar como arrumar os blocos. Suas respostas ao Rorschach tinham um nível de originalidade que nunca mais vi. No teste de desenho de figura humana, percebi que ele parecia estar levando o teste muito a sério, desenhando meticulosamente e com vagar o que eu supus ser algum tipo de autorretrato revelador. Quando ele afinal me mostrou o desenho, tratava-se de um orangotango maravilhosamente trabalhado, cujos longos braços se estendiam pelas margens do papel. Considerei-o fantástico e levei os resultados do seu WISE, Rorschach e do desenho da figura humana para minha supervisora de testes psicológicos. Ela era uma psicanalista dogmática e totalmente desprovida de humor, que passou mais de 1 hora interpretando, de uma forma extremamente especulativa e presunçosa, a fúria reprimida e primitiva do meu marido, seus conflitos intrapsíquicos, suas ambivalências, sua natureza antissocial e a profunda perturbação da estrutura da sua personalidade. Esse meu ex-marido, pessoa que em quase 25 anos eu nunca soube que mentisse, estava sendo rotulado como sociopata. Um homem notável na sua franqueza e delicadeza foi interpretado como alguém com sérios distúrbios, conflitos e cheio de ódio, só porque havia feito algo de diferente num teste. Era absurdo. Na realidade, para mim aquilo foi tão ridículo que eu, depois de dar risinhos descontrolados por muito tempo, provocando assim ainda mais ira e, o que foi pior, mais interpretações, saí do consultório meio rindo, meio furiosa, e me recusei a preparar um relatório do teste. Desnecessário dizer que também essa atitude foi obsessivamente dissecada e analisada. A maior parte da minha verdadeira formação
veio da ampla variedade e grande número de pacientes que avaliei e tratei durante meus estágios como interna clínica antes do doutorado. Enquanto isso, completei o curso dos meus 2 campos de concentração menor, psicofarmacologia e comportamento animal. Em especial, adorei estudar o comportamento animal e suplementei os cursos oferecidos pelo Departamento de Psicologia com cursos de pós-graduação do Departamento de Zoologia. Esses cursos de zoologia eram voltados para a biologia dos mamíferos aquáticos e cobriam não só a biologia e história natural das lontras do mar, das focas, leões marinhos, baleias e golfinhos, mas também detalhes como as adaptações cardiovasculares do mergulho de leões marinhos e baleias, assim como os sistemas de comunicação usados pelos golfinhos. Era o aprendizado pelo aprendizado, e eu adorei. Nada disso tinha nenhuma ligação com qualquer outra coisa que eu estivesse estudando ou fazendo, nem com nada que eu tenha feito desde aquela época, mas aquelas foram de longe as aulas mais interessantes que tive na pós-graduação. Os exames de qualificação chegaram e passaram. Realizei um estudo de doutorado totalmente sem inspiração sobre a dependência da heroína e escrevi uma tese igualmente pouco inspirada com base neste estudo. Depois de 2 semanas de preparação frenética, enfiando na cabeça todos os detalhes insignificantes, entrei numa sala com 5 homens sérios, sentados em volta de uma mesa. Sentei-me e passei pela tortura que é conhecida em termos educados como exame oral final, ou, de modo mais acertado, num sentido militar, como defesa da tese. 2 dos homens à mesa eram os professores com quem eu vinha trabalhando há anos. Um deles não me exigiu muito, o outro não me deu trégua. Imagino que num esforço para se mostrar imparcial. Um dos 3 psicofarmacologistas, o único sem estabilidade, sentiu-se na obrigação de me dificultar a vida, mas os outros 2, que eram catedráticos, sentiram claramente que ele havia exagerado ao demonstrar seu domínio das minúcias da estatística e de projetos de pesquisa, e acabaram por forçá-lo a voltar a um nível menos rottweileriano de civilidade. Depois das 3 horas do complexo balé intelectual em que se constituiu a defesa da minha tese, saí da sala e fiquei parada no corredor enquanto eles votavam. Suportei os indispensáveis momentos de agonia e voltei para encontrar os mesmos 5 homens que horas antes haviam parecido tão impiedosos e antipáticos. Só que dessa vez eles estavam sorrindo. Estenderam as mãos para me cumprimentar e todos me deram parabéns, para meu grande alívio e prazer. Os ritos de passagem no universo acadêmico são misteriosos e, a seu próprio modo, extremamente românticos. As tensões e aborrecimentos das teses e dos exames orais finais são rapidamente esquecidos nos maravilhosos momentos dos brindes que se seguem, na entrada para um clube muito antigo, festas de comemoração, becas de doutor, rituais acadêmicos e ouvir pela primeira vez, doutora, em vez de Sinoite Yuri Koratao Jameson. Fui contratada como professora assistente pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Las Vegas. Tive uma boa vaga de estacionamento pela primeira vez na vida. Entrei imediatamente para o clube dos professores e comecei a subir na cadeia alimentar acadêmica. Foi um verão esplêndido, como se revelou esplêndido demais. E 3 meses depois de me tornar professora, eu estava descontroladamente psicótica.